Iniciamos a análise lá comigo, Eduardo, vou analisar as principais notícias do Flamengo nos principais sites do Brasil. Hoje, dia de pré-jogo, Flamengo versus Corinthians, nessa final da Supercopa dos... É Supercopa só, né? Não é nem do Brasil, nem sei como é que chama, só sei que é Supercopa. E o Flamengo tem que vencer, vai vencer, tem que ir para cima, não tem que ter medo e jogar aquele futebol que só o Flamengo tem. Acho que o time já se conhece, sabe o que o Felipe Luiz cobra, o que o Felipe Luiz quer de cada jogador. Então é negócio de empenhar para o Flamengo sair com a vitória. Vamos começar pelas primeiras notícias. Coluna do Fla novamente utilizar aí esse site, que é um site especialista em notícias sobre o Flamengo. Vamos lá para a notícia. Flamengo e Corinthians se unem para provocar rivais antes da Supercopa do Brasil. Se uniu porque o Flamengo venceu o Palmeiras na Libertadores e o Corinthians venceu o Flamengo venceu o Palmeiras no Brasileiro e o Corinthians venceu o Vasco na Copa do Brasil. Então eles estão provocando para ir para trás, porque ganhamos os dois rivais. Vamos aqui para a escalação do Flamengo. Acabei tirando a página aqui rapidinho, só colocar a provável escalação do Flamengo pro time pro jogo de hoje. O Flamengo deve vir com... Cadê você? Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandre, Everton Araújo, Eric Pulgar, Carrascal, Prata, Samuel Lino, Bruno Henrique e Pedro. Aí é questão de condicionamento físico, a gente não sabe, é isso que eu falo. O treinamento diz muito quem está apto ou não a jogar. Esse ataque deu certo em alguns jogos. Se postar com o Samuel Lino e Prata, porque a velocidade da defesa do Corinthians é um pouquinho lenta. A gente faz muito bem o Gustavo Henrique, é sua lentidão para marcar um jogador rápido. Prata me surpreende, todo mundo está esperando a Arrascaeta, mas Prata vier focar de novo no Flamengo, acho que vai dar uma grande partida. É um cara de muita entrega física, muita entrega ao clube. Então se ele vir com essa característica e mais participação no jogo, acho que o Flamengo consegue ali surpreender bem o Flamengo. Sistema defensivo, eu concordo com o Everton Araújo e Pulgar. Fica aquele coisa assim, Jorginho joga demais, não tem como tirar de time, mas a gente analisa o que a gente viu nos jogos e o Felipe Luiz analisa o que vê no treino, né? É uma diferença muito grande, por isso que qual a escolha do Felipe Luiz, que for pro jogo, deve ser a escolha mais certa possível, porque só ele tem o olhar do jogador ali. Ninguém sabe quem é o melhor jogador que vai em campo, então ele pode ser uma tática de time totalmente diferente desse que a gente tá falando. Então é algo assim que só depende do Felipe Luiz, por isso que ele é o treinador, por isso que ele ganha bem, por isso que ele foi campeão em cima de todos os rivais, em cima de todo mundo. Então agora fica com todo o Felipe Luiz, mas eu acho que Pulgar e Everton Araújo, pelo que vem apresentando no último jogo, são a dupla de volante ideal para o jogo. A sistema defensivo é sempre o mesmo, não muda, são o mesmo esquema tático como sempre. Vamos para mais notícias do Flamengo, desse pré-jogo entre Flamengo e Corinthians. Dorival conta com reforço para o jogo do Flamengo versus o Corinthians pela Supercopa, fecha a provável escalação. Vamos ver a provável escalação do Corinthians. Hugo Souza, Matheus Sim, Gustavo Henrique, André Ramalho, Matheus Pitão, Ranieri, André Gaíri ou Matheus Pereira, acho que Matheus seria esse reforço, Breno Pitão ou Rodrigo Garro, Memphis Depay e o Alberto. É o mesmo time praticamente jogou a final contra o Vasco. É um time que acredita que está muito bem no sistema defensivo dele, saída em contra-ataque, principalmente com o Yuri Alberto, que puxa muito contra-ataque. Mas todo mundo está início de temporada, então o Flamengo tem muita chance de aproveitar ainda o sistema defensivo.
Elogiar o Dorival Júnior, sempre é bem, foi campeão com o Flamengo pela Libertadores e pelo Copa do Brasil. Acho que foi os dois títulos que ele conquistou com o Flamengo. É um time que é um treinador que sabe armar muito bem o time. Jogou no 4-4-2 losango na final contra o Vasco. Não sei se vai repetir com o Flamengo, com praticamente 4 jogadores de marcação, que o Breno Pinton é esse cara de marcação. Eu creio que o Breno Pinton é um cara que vai até o meio do ano sair do Corinthians pela qualidade técnica dele. O time tem formado bons jogadores. MC Depay é um bom atacante. André Carrillo também é um bom atacante. O sistema TVC são aqueles jogadores muito marcador, muito fortes fisicamente, mas não são bem bons tecnicamente. Acho que também tem essa superioridade tecnicamente e de velocidade. Então o time do Corinthians é inferior ao time do Flamengo, mas o Flamengo tem que entrar focado, não levar no baú-baú, é um jogo bem difícil, tem que se levar isso. Corinthians não foi campeão da Copa do Brasil, não foi à toa, então o Flamengo tem que estar bem focado no que quer. Vamos para mais notícia aqui. Time da Arábia Saudita anuncia a contratação do jogador campeão pelo Flamengo, o Michael, que foi para lá. É um jogador que também é muito bom, mas Felipe Luiz viu algo ali que não encaixou ao que ele pedia para o seu elenco, para os seus jogadores. Então não encaixou, arrumou outro time. Uma pena também não conseguir ter feito dinheiro em cima dele, acho que vai ter ganhado um dinheirinho. Mas é isso aí, o Flamengo ganha e perde jogadores, pelo menos baixou a folha salarial em relação ao que pagava ao Michael. Mas foi uma despedida meio que triste, um jogador que amou tanto o Flamengo quanto passou. Mas é isso aí. Vamos aqui para mais notícias. Escalação com Lucas Paquetá, Felipe Luiz, esposa time para o jogo de Flamengo versus Corinthians pela Supercopa. Está encascada aqui, mas é normal. Vamos lá ver qual é esse expulso aí, se é o mesmo time que eu li agora ou não. Vamos ver aqui, funcionar. Não diz aqui quais caras aqui. Não, é o mesmo time que repetiu ali. Por fato mesmo, Paquetá joga. Eu creio que há uma condição, não sei como foi o treinamento dele na sexta e tampouco no sábado. Se o Felipe Luiz vai arriscar, a gente já chegou jogando. Mas não sei se o Lucas Paquetá enquadra na condição física, técnica ou de entrosamento com os demais jogadores. É um jogador muito acima da média. Vamos ver o que o Felipe Luiz ali naquele treino de sexta e sábado pode ter visto algo que a gente não sabe. Até Bruno Henrique, que eu cheguei a pensar hoje pela ponta esquerda, será que é um jogo para Bruno Henrique, com sua experiência de jogar? Perguntas, a Arrascaeta tem condição ou não de jogar? São perguntas que só o Felipe Luiz tem ali com a sua comissão técnica que pode responder. Pedro Bruno Henrique também é uma opção que pode acontecer se começar com o Bruno Henrique para cansar a zaga adversária. É também uma opção muito boa. Na volância ali você tem a dúvida se pode jogar com com Jorginho ou Everton Araújo. É outra dúvida que também fica no ar. Na zaga, Vitinho, que fez 2 jogos bons, tomou a vaga do Léo Ortiz, que nos últimos 2 jogos não fez grandes jogos. Perguntas que fica ali que só Felipe Luiz, que acompanhou os 2 treinamentos, tanto da sexta quanto do sábado, pode definir qual verdadeiro time vai para o jogo. Vamos aqui para mais notícia. Desfaro, que sabe qual é o jogador do Flamengo, não jogará uma Supercopa contra o Corinthians. Vamos ver quais são os desfalques dos jogadores que não vão jogar a Supercopa. Tem dúvida também em relação a isso. O jogo hoje é 16 horas. É bom afirmar isso. Que estão de fora. Vamos lá. Além de Saul, outros jogadores como Alan e Alziane, você quer viajar. O motivo é técnico, mas vale lembrar
que o volante passou por negociação enquanto o atacante teve a trajetória frustrada. É isso aí. O Saúl tá machucado, mas achei a atitude dele linda de viajar junto com os demais jogadores. O Adrian e o Ala acho que estão naquele processo de estar negociando. Já o Corinthians não possui nenhum jogador lesionado. Contudo, o Clube Paulista não conta com o João Pedro Choca. Retorna ao Brasil após ter frustrado a Torino. Então, são jogadores que não vão jogar. O Flamengo não sente tanta falta. Saúl faz falta qualidade técnica, mas os demais jogadores estão tendo do possível para jogar. E é isso aí. Acho que falar desse jogo aí um pouquinho mais. Eu creio que o Flamengo tem qualidade em toque de bola. O Corinthians vai se fechar explorando o contra-ataque. Já o Flamengo tem um toque de bola, a qualidade técnica, 1 contra 1 melhor que o Corinthians. E vai achar melhores espaços, principalmente jogadas bem tramadas. Vamos ver qual é o time. Acho que tudo resume qual é o time que vai a campo. Como o Flamengo vai se portar no início do jogo, mas eu creio que o Flamengo pode logo no início matar o jogo, fazendo 2 gols logo no início e controlar o jogo mais tranquilamente, e no final do jogo meter o terceiro, quarto, quinto. Acho que o Flamengo consegue levar. Claro que o Corinthians vai se entregar ao máximo. O sistema de marcação do Corinthians é muito bom, mas vendo que eu vi no jogo contra o Vasco, é a minha lembrança mais recente desse Corinthians, achei muita qualidade, muita falha no sistema defensivo. O Vasco perdeu muitas oportunidades e eu creio que o conjunto do Flamengo pode criar mais do que o Vasco fez naquela final com o Corinthians, que postava muita velocidade. Acho que a Arrascaeta tem condição de sair da marcação dos volantes. Creio que o Samuel Lino, ou Cebolinha, ou o Henrique sai muito bem para o lado esquerdo. No lado direito ali, Prata, Luiz Araújo e o Paquetá pode estar uma movimentação boa ali. Sistema defensivo, Jorginho empurrar forçar a marcação para uma boa saída de jogo. Eu creio que o Flamengo tem tudo para encaixar o jogo e vencer o jogo fácil. Mas vamos ver, o Corinthians é um time muito traiçoeiro, de muita marcação, sabe muito aproveitar o contra-ataque, principalmente na bola dieta. Acho que a maior proporção do Flamengo tem que ter essa bola dieta, tanto para o Yuri Alberto ou o MD Pai, que pega o zagueiro mano a mano. Eu creio que o Hector tem que fazer tipo um terceiro zagueiro ali, para fechar essa bola longa que o Corinthians tem, que rouba a bola, já lança rapidamente o Yuri Alberto ali na velocidade com o zagueiro. Então você segura o Hector com o terceiro zagueiro, para que essa bola longa, quando o Léo Pereira sair para marcar o Yuri Alberto, o Hector fecha a zaga. Mas vamos ver o que o Felipe treinou, qual são as estratégias do jogo do Felipe, que isso aí também faz muito efeito. Então finalizo agora a análise muito empolgado para essa final. Vamos ver que vai dar tudo certo, também saia campeão. Mais um título para o Felipe Luiz. E graças a Deus tudo isso acontecer. E em nome de Zico, né, vamos vencer mais um jogo. Acho que Zico vai nos ajudar. É isso aí. Vamos lá. Vamos vencer esse jogo. Eu estou falando demais, mas estou empolgado demais para essa final entre Flamengo e Corinthians. Até amanhã com esse pós-jogo entre Flamengo e Corinthians, falando mais do nosso Flamengo.